Convido para seu pronunciamento o vereador líder da bancada do PT, vereador Jefferson Forrest. Dispõe de 8 minutos e 30. Senhor presidente, vereador Roberto Tribes, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário da Câmara e também nos veículos de comunicação da Câmara Municipal. Vereador Adriano, professor César, é hábito já os recursos federais chegarem na cidade, não irem às placas da onde está vindo esse recurso e as pessoas não assumirem como vem recurso federal para a cidade de Blumenau. Isso ao longo dos últimos anos tornou-se um hábito, o que é uma pena, porque quando se vai a Brasília buscar recurso, percorre-se os ministérios, né, lá quase chorando, pedindo recurso, e aí os recursos chegam na cidade, não são reconhecidos e ainda critica o governo federal. É uma pena, mas ainda bem que no nosso país o governo vem tratando de forma republicana, vereador Adriano, todos os municípios, né, trazendo recurso para as mais diversas áreas. Isso que avançou muito nos últimos 10 anos no nosso país. Senhores vereadores, trago para a sessão de hoje, há algum tempo queria fazer esse debate com vossas excelências, um debate que seguidamente toma conta desse plenário, vereador Robinho. Seguidamente nós viemos aqui debater a questão da constitucionalidade, vereador Célio Dias, e da inconstitucionalidade. Tem tomado o nosso debate esse discurso. Ora, os vereadores do governo, né, se beneficiam dos pareceres da Procuradoria, alegando a inconstitucionalidade, ora a oposição e vice-versa. Uma hora a oposição diz que é inconstitucional o parecer, outra hora a situação. Esse debate tem tomado conta da nossa casa. E ontem, numa conversa com o presidente, com o professor Éder Boron, que trabalha aqui no Legislativo, nosso amigo, o professor Éder Boron aqui, eu sugeri à mesa diretora que fizesse um debate sobre o que é o controle de constitucionalidade com todos os vereadores. Porque é importante esse debate para nós. É muito importante. Clarear a mente sobre o que significa um projeto inconstitucional ou constitucional. E a inconstitucionalidade, senhores, ela é a verificação da compatibilidade de leis com a nossa Carta Magna, vereador Ivanates, que é a Constituição. Ou seja, as normas não podem afrontar a nossa Constituição. Isso é o principal debate. E quando se trata de leis municipais, não podem afrontar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e também a lei orgânica do nosso município. E o controle de constitucionalidade, pasmem, senhores, na história do nosso país, foi instituído em 1891, na segunda Constituição brasileira. Esse fato de controle de constitucionalidade. E segundo o ministro Gilmar Mendes, interessante citar aqui, a Constituição de 1891 incorporou essas disposições, reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para rever as sentenças de justiças dos estados em última instância, quando se questionasse a validade ou a aplicação de tratados e leis federais e a decisão do tribunal fosse contra ela ou quando se contestasse a validade de leis ou atos federais. Senhores, existem dois tipos de inconstitucionalidade. Eu acho interessante fazer esse debate aqui. Ou a inconstitucionalidade é material, ou seja, ela fere a norma, a matéria da lei, né? Um exemplo, por exemplo, se tivesse uma lei que contestasse a pena de morte, ela fere a nossa Constituição que veda a pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Ou a inconstitucionalidade é formal, o vício é no processo de criação da lei, ou seja, no processo legislativo. E é isso que tem pautado, né, o nosso debate ultimamente aqui na Câmara de Vereadores. E, senhores, existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Ou ele é preventivo, ele prevê a constitucionalidade antes do nascimento da lei. Esse controle de constitucionalidade, ele é exercido
pela nossa Comissão de Constituição e Justiça, ou o controle preventivo também pode ser exercido pelo Executivo, que é o chamado veto jurídico. É o veto numa probabilidade de inconstitucionalidade. Não significa necessariamente que seja inconstitucional. Ele prevê a inconstitucionalidade. E a hermenêutica jurídica e os tribunais, existem diversas interpretações, inclusive das procuradorias da Câmara, das procuradorias do município, né, até chegar no tribunal. A hermenêutica jurídica, ela é bastante interpretativa no que diz respeito às questões inconstitucionais. Mas, senhores, por que eu trago esse debate? Porque o controle mais importante de constitucionalidade, professor Éder, que me motivou o discurso de hoje, é o controle repressivo. É o controle repressivo. Esse é o controle mais importante. Ele vem depois do surgimento da norma, depois do surgimento da lei. E quem exerce o controle repressivo? É o Poder Judiciário, senhores. Nós somos legisladores. O Poder Judiciário, cabe a ele interpretar se a norma é inconstitucional ou não. Cabe ao Poder Judiciário. Né? E o controle repressivo, ele pode ser difuso, ou seja, qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade, né? Ou ele pode ser concentrado, que é através de uma ação constitucional. Né? Através de uma ação constitucional. Senhores, por que eu trago esse debate para essa casa hoje? Porque nós temos pautado essas questões aqui. Muitos foram os projetos que essa casa deixou de aprovar e que depois virou lei federal, não contrastando com a Constituição. Exemplo, em 2009, em passagem pela casa, apresentei o projeto que criava o portal da transparência no município. E esse projeto morreu na Comissão de Constituição e Justiça, não foi a plenário, e em seguida virou lei federal e todos os municípios tiveram que se adaptar. Aceito com muita honra uma parte do nobre professor César Sim. Ouçamos a parte do vereador César Sim. Vou jogar lenha nessa fogueira, vereador Jefferson. Vossa Excelência colocou, e ontem também o nosso vice-presidente fez referência, ao Judiciário compete a última palavra acerca da constitucionalidade ou não de uma lei. Ao Legislativo, mais prudente pecar pelo excesso do que errar pela omissão. O pecado do excesso pode ser corrigido. Já o erro da omissão é irremediável. Parabéns a Vossa Excelência pela discussão. É oportuna, é necessária. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a Vossa Excelência, professor César Sim, que enriqueceu o nosso debate. Então, senhores, por que eu trago esse tema aqui? Porque nós temos que fugir desse debate aqui na casa. Esse não pode ser o debate que vai pautar a aprovação ou não de projetos aqui. Não pode, senhores. Nós não podemos mais cair a cada discussão de projeto na questão de constitucionalidade ou não. Isso empobrece o nosso parlamento, empobrece a nossa capacidade de proposição legislativa, senhores vereadores. E uma hora, um se apega no artifício do parecer da Procuradoria, outra hora, outros se apegam nos artifícios dos pareceres da Procuradoria. Só mais 30 segundos, senhor presidente. Mais 30 segundos, Vossa Excelência. Então, eu só trouxe esse debate aqui porque o debate cansou. Entra projeto, sai projeto, saiu milhares de teorias aqui, receptividade da norma e tal, e vamos ser bem sinceros em relação a isso aí. Nós aqui, vereadores, não sabemos mais do que ninguém, mas também não sabemos menos que as procuradorias para poder fazer esse debate. A população nos elegeu para ser propositivo, apresentar projetos e, se for inconstitucional, cabe ao Poder Judiciário exercer o controle repressivo de constitucionalidade. Na tarde de hoje seria isso, senhores.